In preparing to speak to you, I have been drawn to the story of Helaman and the stripling sons of the people of Ammon. Por meio do estudo desse relato, tenho sentido o poder dos profetas do livro de Mórmon ensinando pais, bispos e membros da ala. Elamã foi um homem em que os jovens amonitas podiam confiar. Ele os ajudou a se desenvolver e amadurecer em retidão. Eles o conheciam, amavam e desejaram que Elamã fosse seu líder. Elamã amava aqueles jovens como filhos e via seu potencial. Elder Dale J. Renland ensinou que para servir efetivamente ao próximo, nós devemos vê-los pelos olhos do Pai Celestial. Só então podemos começar a compreender o verdadeiro valor de uma alma. Só então conseguiremos sentir o amor que o Pai Celestial tem por todos os seus filhos. Os bispos hoje são abençoados com discernimento para verem a identidade divina dos jovens sob seus cuidados. Elamã contou os jovens que liderava. Era sua prioridade construir um relacionamento forte com eles. Em um momento crítico de vida ou morte, Elamã e seus jovens guerreiros perderam de vista o exército que os perseguia. Elamã conversou com eles e perguntou: "Eis que não sabemos se pararam com a intenção de que marchemos contra eles. Portanto, o que dizeis, meus filhos?" Aqueles jovens fiéis responderam: "Pai, eis que nosso Deus está conosco e não permitirá que sejamos vencidos. Então, avancemos." Eles venceram a batalha naquele dia, pois Elamã apoiou aqueles jovens em sua resolução de agir. Os jovens amonitas serviam uma grande causa e eram valentes para ajudar o povo. Aquela pequena força liderada por Elamã levou grandes esperanças e muita alegria ao coração dos experientes homens que integravam os exércitos nefitas. Os bispos hoje podem liderar seus jovens que têm dons extraordinários para que abençoem Ala e coliguem Israel. O presidente Nelson ensinou que esta é a missão para a qual eles foram enviados à terra. Assim como aqueles jovens amonitas que eram fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhes eram confiadas, Elamã seguia fielmente seus líderes. Fossem quais fossem os desafios e contratempos, Elamã sempre se manteve determinado a levar adiante seu propósito. Quando lhe foi ordenado que marchasse com seus filhinhos, ele obedeceu. Os jovens de hoje são abençoados quando os bispos seguem a orientação de nossos líderes de reunir-se em conselho com a presidente das moças da ala. Os presidentes de estaca certificam que os bispos e as presidentes das moças sejam instruídos de modo a cumprir suas responsabilidades para com os jovens. Elamã honrava seus convênios. Quando Amon ensinou o evangelho aos pais daqueles jovens, aqueles pais abraçaram o evangelho de coração aberto. Estavam tão comprometidos com sua nova vida de discipulado, justo que fizeram um convênio e depuseram as armas de sua rebelião. A única coisa que os levou a considerar a quebra desse convênio, em vista de um passado familiar de guerras, foi ver os nefitas em perigo. Os amonitas queriam ajudar aquelas pessoas que lhes ofereceram um lar seguro. Elamã, juntamente com outras pessoas, persuadiu aquele povo a guardar o convênio de nunca mais entrar em guerra. Ele confiou mais na força que Deus proveria do que na força que aqueles amonitas poderiam ter fornecido com suas espadas e flechas. Quando Elamã e seus jovens guerreiros se depararam com desafios assustadores, Elamã se mostrou resoluto. Eis que não importa, confiamos em que Deus nos livrará. Em certa ocasião, prestes a morrerem de fome, a resposta deles foi elevar a alma a Deus em oração para que Ele os fortalecesse e livrasse. E o Senhor Deus lhes deu a certeza de que os livraria. Isso por causa de sua extraordinária fé naquilo que haviam sido ensinados a crer. Aprendemos com Elamã que aqueles rapazes eram apoiados por seus pais. Aqueles pais fiéis sabiam que a sua principal responsabilidade era ensinar seus filhos. Eles ensinaram os filhos a guardar os mandamentos e a andar retamente perante Deus. A mãe de cada um deles ensinou que, se não duvidassem, Deus os livraria. Os pais eram exemplos extraordinários de pessoas que faziam convênios.
Aqueles ex-guerreiros conheciam os horrores da guerra. Eles confiaram seus filhos inexperientes aos cuidados de Elamã e os apoiaram enviando muitas provisões. Elamã não estava sozinho ao servir do seu jovem exército. Havia pessoas ao seu redor a quem ele recorria em busca de apoio e orientação. Ele pediu ajuda ao capitão Moroni e a recebeu. Ninguém serve sozinho no reino do Senhor. O Senhor nos abençoou com alas e estacas. Por meio de sua organização restaurada, temos os recursos, a sabedoria e a inspiração para enfrentar qualquer desafio. O bispo proporciona orientação sobre a ala por meio de conselhos. Ele faz entrevistas trimestrais de ministração e incentiva o quórum de elders e a sociedade de socorro a cumprir sua responsabilidade de ministrar às famílias. Essas presidências assumem a liderança ao avaliarem necessidades e buscarem soluções inspiradas. Os presidentes de destaque oferecem apoio instruído às presidências do quórum de elders e da sociedade de socorro nessas responsabilidades. A orientação necessária para líderes e pais se encontra nos aplicativos Biblioteca do Evangelho e Viver o Evangelho. Nesses recursos inspirados, temos as Escrituras, os ensinamentos dos profetas atuais e o Manual Geral. A seção dos jovens na Biblioteca do Evangelho contém muitos recursos para as presidências de quórum e de classe e o livreto Força dos Jovens, um guia para fazer escolhas. À medida que todos os membros da ala estudarem essas fontes inspiradas e buscarem a orientação do Espírito, todos serão orientados pelo Senhor para o fortalecimento dos jovens. Toda a aula será abençoada e fortalecida à medida que os membros se concentrarem na nova geração. Apesar de nossas imperfeições e deficiências, o Pai Celestial convida cada um de nós, por meio da companhia do seu Espírito, a estender a mão a outros e a outras pessoas. Ele sabe que crescemos e somos santificados quando seguimos os sussurros do Espírito Santo. Não importa se nossos esforços são imperfeitos. Quando nos tornamos parceiros do Senhor, podemos acreditar que nossos esforços estarão alinhados com o que Ele faria pelos jovens. Ao seguirmos a orientação do Espírito Santo, ajudando os jovens, nos tornamos testemunhas do amor do Pai Celestial na vida deles. Agir de acordo com a inspiração do Senhor constrói relacionamentos de amor e confiança. Na vida dos jovens, são esses relacionamentos que têm a maior influência em suas escolhas. Os jovens aprenderão o padrão de revelação ao participarem conosco do processo de buscar e agir de acordo com a inspiração para servirem ao próximo. À medida que os jovens se voltarem para o Senhor em busca dessa orientação inspirada, seu relacionamento com Ele e sua confiança nele se aprofundarão. Expressamos nossa confiança nos jovens ao oferecermos apoio e orientação, mas sem assumir o controle. Ao recuarmos um pouco e permitirmos que os jovens aprendam por meio do aconselhamento conjunto, escolhendo um curso inspirado e colocando seu plano em ação, eles vivenciarão alegria e crescimento verdadeiros. O presidente Henry B. Eyring ensinou que o que mais vai importar será o que eles vão aprender com você sobre quem eles realmente são e o que realmente podem se tornar. Meu palpite é que eles não vão entender isso muito bem por meio de sermões. Vão entender isso percebendo quem vocês são, quem vocês pensam que eles são e em quem vocês pensam que eles podem se tornar. Nossos jovens nos deixam maravilhados com sua coragem, sua fé e suas habilidades. Ao escolherem ser discípulos de Jesus Cristo totalmente engajados, seu evangelho ficará gravado no coração deles. Segui-lo se tornará parte de quem são e não apenas do que fazem. A Elamã ajudou os jovens amonitas a ver de que forma viviam um valente discípulo de Jesus Cristo. Podemos ser exemplos excelentes para os jovens de como os discípulos de Cristo vivem hoje. Os pais fiéis oram constantemente por esses exemplos na vida de seus filhos. Nenhum programa pode substituir a influência de adultos amorosos que cumprem convênios. Como o presidente do quórum dos sacerdotes, o bispo pode dar o exemplo aos jovens de como ser um marido leal, um pai amoroso, ao presidir a família, a atender às necessidades de seus familiares e protegê-los com retidão.
A influência de bispos que se concentram nos jovens se estende por gerações. Os jovens de hoje estão entre os espíritos mais nobres do Pai Celestial. Eles estavam os firmes defensores da verdade e do arbítrio no mundo pré-mortal. Nasceram nestes dias para coligar Israel por meio de seu vigoroso testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece cada um deles e conhece seu grande potencial. É paciente à medida que eles crescem. E vai redimi-los e protegê-los. Vai curá-los e guiá-los. E vai inspirá-los. Nós, pais e líderes, estamos preparados para apoiá-los. Temos a Igreja de Cristo restaurada por meio do profeta Joseph Smith e liderada hoje pelo presidente Russell Nelson. Eu presto testemunho de que a Igreja restaurada pelo profeta Jesus Cristo e liderada hoje pelo presidente Russell Nelson está organizada para ajudar os jovens a cumprir seu grande propósito nestes últimos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.